de Deus, vamos para mais uma lição bíblica usando a revista da CPAD para a escola dominical. Agora é a nova revista, né? O terceiro trimestre de 2021. É essa capa aqui, certo? Então, essa revista vai falar do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação de Israel, as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Primeira lição, a lição número 1, que é a que nós vamos estudar hoje, né? Dia 4 de julho de 2021. É a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vocês sabem que quando Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto e depois foram dirigidos por Josué para a terra prometida, que lá deu entrada, dividiu a terra em 12 tribos e fez os assentamentos. Depois disso vem um período de juízes. Depois que Josué morre, são os juízes que dirigem Israel. São 400 anos de juízes. E depois, o último juiz foi Samuel. E Samuel, quando chegou na época dele, que foi o último juiz, o povo já não queria um juiz, queria um rei. E Deus manda Samuel ungir Saul. Saul foi um rei sem coração e que não era segundo o coração de Deus, não obedeceu a Deus e passou 40 anos como rei de Israel. Depois veio Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, que passou também 40 anos sendo rei de Israel. E, por último, o terceiro rei e último do Reino Unido, que era Israel e Judá, um reino só, veio Salomão, que é esse que nós estamos contando aqui a história, que ele pediu sabedoria a Deus. Vamos então continuar com a lição, a introdução. Por amor do rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Esse reino atingiu o apogeu da história de Israel no meio das nações, na época de Salomão. A sabedoria de Salomão. Essa virtude de Salomão, ser sábio, ele já tinha antes mesmo de Deus dar esse dom maior da sabedoria, porque ao pedir sabedoria ao invés de riqueza, de poder, da morte de seus inimigos, ele pediu sabedoria. Então isso demonstra já uma virtude que ele mesmo já tinha, né? Quando ele escolheu a sabedoria. E ele teve um sentimento muito grande de prioridade, porque com a sabedoria ele alcançaria o resto. Segundo, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, né? Ele disse, sou um menino ainda pequeno, eu não sei sair nem entrar, não sei como sair nem como entrar. Isso foi lá em 1 Reis 3, 7b. Significa que ele tinha a plena consciência da grandeza da tarefa que Deus estava colocando diante dele para ele fazer. Ele se achava humilde e pequeno, mas ele dependia de Deus. Infelizmente, ele não foi assim até o fim da sua vida, né? Terceiro, a sabedoria na prática de vida. Existe uma falsa sabedoria que Tiago, né, lá em Tiago 3,15, Tiago fala de uma sabedoria falsa que vem pela inveja e um sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica, né? É fruto do ciúme, do divisionismo, da perturbação e das obras perversas. Está lá em Tiago 3,16. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
Graças a Deus por isso, né? Então, as características dessa virtude, da sabedoria, são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade, né? Isso, para um governante, nós precisávamos que ele tivesse todos esses atributos, né? Às vezes o governante tem até bons frutos, tem misericórdia, tem imparcialidade, tem até sinceridade, né? Mas não tem prudência. Segundo, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão, ele não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas ele foi firmado, estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Como a gente queria que o nosso Brasil tivesse assim, com fartura e com condições de paz e de justiça, né? Vamos pedir a Deus. Então, para trazer ao povo paz e segurança. Foi o que Salomão fez. Segundo, o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios, eles estão sujeitos a caírem, né? Quando eles deixam de temer a Deus. Eles começam a fazer as conta própria, né? As pequenas concessões foram minando o reino de Salomão, né? Os aspectos espirituais, né? Os valores espirituais de Salomão foram sendo minados. Tanto que ele, já velho, ele lá foi servir aos deuses das mulheres pagãs que ele arrumou, fazendo oferenda a ídolos. Meu Deus, né? Que coisa! Todavia é importante destacar que realmente no fim do seu reinado ele sofreu essa degradação de valores, né? Culminou com o seu filho dividindo o reino entre reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Mas Salomão fez uma coisa muito boa. Ele tinha o nobre propósito de fazer um templo, que o pai dele ajuntou todos os recursos para que ele fizesse esse templo, porque Davi queria fazer, mas Deus disse que seria feito um templo do filho dele, porque ele foi um homem de sangue, matou muita gente para guerrear, não é? E queria que fosse no templo de Salomão, que foi um templo de um reino de paz, né? E Salomão fez esse templo. Na construção do templo foram empregados materiais de altíssimo valor, como ouro, cedro do Líbano, né? Tudo revestido de ouro puro. E havia uma altíssima qualidade e excelência. O templo, o Santo dos Santos, era todo revestido de ouro, todo. E o templo do Espírito Santo, em segundo lugar. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. É uma figura do que Deus ia fazer em Jesus Cristo para nós hoje. Hoje nós somos o templo, né? O átrio é quando a gente vai se converter. O sacrifício de Jesus serviu para pagar o nosso preço. É o que era acontecido no átrio. Os bichos eram mortos ali, o seu sangue derramado no altar, para simbolizar o que Cristo ia fazer por nós. Então, quando a gente está no átrio, é quando a gente vai se converter, quando o sangue de Jesus vai nos redimir. E daí nós entramos no lugar santo. O lugar santo é onde tem o candelabro, que simboliza o quê? O Espírito Santo, os pães da proposição em frente dele, que simboliza o quê? A palavra de Deus. Então, tudo é feito na nossa vida. A santificação é o processo do lugar santo, onde você se expõe à palavra e ao Espírito de Deus.
e da união da palavra e do Espírito, a vida de Deus gerada dentro da sua vida. Isso é a alegoria do lugar santo. É uma comparação, é um tipo, é um exemplo do que acontecia. Então, e por fim, o Santíssimo, o lugar Santíssimo ou o Santo dos Santos, é quando você entra na adoração a Deus, onde você já está com o processo da santificação avançado e você vai morar com o Senhor para sempre, onde você vai ter intimidade e vai ser um com o Senhor. É isso que nós temos que rumar para o Santo dos Santos, né? Então, a glória do Senhor. Terceiro, a glória do Senhor, ela se manifestou no templo 2 vezes, né? Primeiro, quando os sacerdotes foram realmente levar a arca para dentro do Santo dos Santos, que Salomão tinha feito, né, no templo. E aí a glória do Senhor foi tão tremenda que encheu a casa e eles não conseguiram nem ficar de pé. E em segundo lugar foi quando Salomão fez a inauguração do templo, onde ele fez aquelas orações lindas, e ali também a glória do Senhor encheu todo lugar, e veio um fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Que coisa linda! O Senhor se manifestando aos homens. E hoje ele se manifestou aos homens quando ele abriu um novo caminho na sua carne e no seu sangue, dando do seu espírito para todo aquele que crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Aquele que quer e que crê, recebe o Espírito de Deus, que entra dentro do seu espírito e dá uma nova vida. Uma vida que procede de Deus. Conclusão, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soube empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Esse grande rei de Israel, em seu governo, ele proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Que Deus abençoe cada